Quando vocês conhecem o mito da criação lá bíblico, né? Já ouviram falar de Adão e Eva, né? A Jona traz a imagem mitológica como um movimento, né, simbólico de formação da psique. Como é que começa lá? Lembra que a gente estudou uma palavra chamada diferenciação psicológica nas primeiras aulas? Como que começa o mito da criação? Não é ele separando as coisas? O mar, o oceano, a psique sendo formada, ou a psique desintegrando, né? Ele vai separando, não é? A terra, o céu, não é assim? Os astros, a luz na escuridão, do inconsciente. Aí de repente ele cria um Éden. Se a gente pudesse colocar como uma simbologia, esse Éden seria o próprio céu. Né? Na realidade tudo é o céu, tudo ali é a imagem. E de repente aparece um princípio masculino e um feminino, não é assim? Lá. Aí ele coloca uma árvore, que é a árvore da verdade, e que eles não podiam pegar aquele fruto lá. E eles vão vivendo ali, né? Duas crianças, né? Nus, estão ali, duas crianças. Aí de repente aparece uma serpente, seduz o princípio feminino, né? Fala, vai lá e tal. E ela vai e morde o fruto e também dá para o homem aquele fruto. Aí de repente o que é que surge? A consciência. Nós estamos nus. Não é assim? Aí vem uma voz, né? Eu falei para vocês no começo. Agora vocês vão ser expulsos. Aí começa a história do ego. A gente tem o self, tem a consciência e tem o ego. Quando o self expulsa, integra um pedaço dele para começar a formar essa área, isso aqui é Adão e Eva sendo expulsos do paraíso. Surge a consciência e o ego dentro da consciência. Essa é a simbologia. A cobra, durante muito tempo, e até hoje simbolicamente, ela representa a energia espiritual. Vê a cabeça da medusa, o tanto de energia espiritual que tem na cabeça dela. Né? O que na psicologia a gente chama de libido, mas não no sentido sexual, mas no sentido de energia espiritual, de fluido espiritual, né? Um quanto de energia. E a gente não pode olhar para ela direto, né? O herói olha para ela pelo reflexo, né? Porque se olhar para ela, petrifica direto. Né? É a energia espiritual original, que está lá no começo, né? Ela paralisa a gente, é muito forte. Então, essa libido, energia espiritual, ela vai na direção da consciência. Olha a cobra lá na árvore, né? Ela vai gerar essa consciência. Quando descobre que está nua, aí começa o processo de diferenciação. Aí vem a voz dizendo, agora tu vai ter que trabalhar. Lembra da lei do trabalho, do self? Você vai ter que trabalhar. Só que você vai experimentar as dores do parto, falou para a mulher. Né? E vai aí um Deus meio machista, né? Uma primeira representação do self, ele vai falar, você vai servir ele, o homem. Só que o que ele está dizendo? Se eu encarno como um homem, eu tenho um ego de homem, não é? Assim? O espírito tem sexo? E para onde fica então a minha energia feminina? Fica aqui no céu, fica no inconsciente. Ela fica lá. Né? Ou seja, olha lá a separação do mito, né? Ele está falando do masculino e do feminino. Aí um vai para o trabalho e o outro vai ter que gestar coisas, que é o inconsciente. O inconsciente ou o self é predominantemente feminino para todos nós, porque as características dele são femininas. O self, o inconsciente, gesta as coisas, guarda os complexos, ele espera, ele alimenta, ele nutre a alma, de lá vem a energia, que é bem uma característica muito materna. Né? E a gente não está falando, entenda, quando eu estou falando isso, eu não estou falando de que lavar louça é coisa de mulher e ir para o trabalho é coisa, não é isso. Tá? Tira isso da cabeça. A gente está falando de um processo de construção histórica e tal, e que se lavar a louça ficou historicamente construído como uma coisa feminina, o homem também pode ser feminino e fazer isso. Tá certo? Então já tira esse tema da cabeça, porque isso sempre sai. A gente está com um olhar dialético, filosófico. Então a gente não está falando dessa coisa polarizada. Então o ego sai, né, aqui, a libido é dedicada, a energia é dedicada àquele princípio ali para formar uma identidade.
Lá no livro dos Espíritos ele fala que em que idade que a alma se conecta ao corpo. Lembra disso? Que a encarnação fecha. 7 anos. Mas nos 7 anos. Antes disso, né? O espírito está meio errático, assim, ele está meio cá, meio lá, né? E surge os amigos imaginários, ou os amigos reais espirituais, né? A criança conversa com os espíritos, fala, ela é uma criança mediúnica, né? A maioria de nós tem uma sensibilidade muito grande. Quando esse processo se dá e a gente é expulso do inconsciente, ou seja, quando a criança e o corpo é expulso do ventre da mãe, olha só se ela não vivia num Éden lá. Ela estava lá quietinha, tranquila, a comida era incessante porque era umbilical, né? Ela estava lá, né? O alimento não tem uma hora do almoço, é qualquer hora, está lá. Ela está numa simbiose psicoespiritual e física com a mãe lá o tempo inteiro, né? Ou seja, ela está o tempo inteiro nesse Éden lá, sendo nutrida. Aí de repente, ela precisa sair. Aí corta o cordão físico e ela começa uma vida sendo expulso daquele paraíso do ventre materno. Bem guardado, quentinho ali e tal. É ou não é? Faz sentido o símbolo lá? Né? Então, quando ela passa por esse processo, esse ego surge. Ou seja, o ego é um produto do self, ele nasce de dentro do self, é uma partição do self, ele é integrado de dentro do self, de dentro do inconsciente. E uma das primeiras características quando esse ego começa a se desenvolver, quando o espírito começa a fazer o processo da jornada encarnatória dele, uma das primeiras fases, né, dessa idade, né, ainda quando é expulso do ventre, a criança ela não tem um eu, né? Ela não fala assim, essa caneta é minha, né? Foi eu que escrevi isso, eu, Daniel. Ela não fala assim, né? Ela nem fala, né? Ela não consegue falar. Ou seja, ela está simbiótica com a mãe, ela está indiferenciada com a mãe. O corpo dela é um prolongamento do corpo da mãe ali. É tanto que nessa fase, quando ela está ali, né, e os impulsos dos instintos estão funcionando para ela, e ela, por exemplo, sente fome, a mãe vai e apresenta o peito, né? E ela vai, chora, se nutre, aí acalma, fica quentinha e volta. Ela fica experimentando agora, são as experiências do ventre que eram constantes, agora são quebradas. É uma coisa particionada. De vez em quando ela está quentinha, mas daqui a pouco agora não é só quentinho, tem um frio ali também, agora ela vai passar uma fome, né? Tem um intervalo entre uma comida e outra, ela vai precisar chorar, o corpo agora vai ter que reagir a isso. Quando o ser não está presente, ela tenta se nutrir através do próprio corpo, é indiferenciado, ela bota o dedo na boca, às vezes bota o dedo no pé, é ou não é? É ou não é desse jeito? Ou seja, ela não consegue fazer uma diferença entre o corpo dela e o peito da mãe. Ela está indiferenciada. E ela tenta tirar um leite ali da primeira coisa que ela vem na boca dela. É ou não é? A gente chama isso tecnicamente, vocês vão ver assim na obra, ao longo da obra, quando vocês começarem a ler, que é uma fase que a criança está numa participação mística com a mãe. Até hoje a gente faz isso. Vê só, pensa, a gente é adulto aqui. Pensa numa coisa que você gosta muito. Tom gosta muito de carro, né? Eu gosto de carro. Aí você compra aquele carro novo, tirou ele da concessionária, você fica cheio de dedo, não é? Todo apegado, né? Aí pensa no primeiro buraco que você pega com o carro, né? Aqui em Vicente Pires tem pouco buraco. Ou aquele primeira ralada do para-choque, né? Quando rala o para-choque lá fora, não parece que rala aqui dentro também? Imagina aquele jarro que tu adora ele, aí tu vai, esbarra nele, ele quebra. Parece que chega a dar uma melancolia, não é? É ou não é? Já experimentou isso? Um apego por uma coisa que é muito importante para você? O nome disso chama-se participação mística. Quando você e a coisa são a mesma coisa. Porque a coisa quebra lá fora, você quebra aqui dentro. O carro rala lá fora, você rala aqui dentro. É ou não é assim? Ou seja, o nome dessa relação indiferenciada entre você e o objeto, ou seja, a alma está fundida com a coisa que você comprou. Você está fundido, é indiferenciado.
O carro e o motorista é uma coisa só. Tanto que ele rala lá fora que rala aqui dentro. Isso começa aqui, ó. Lá na infância. Na infância a criança estabelece uma participação mística com a mãe. Né? Ela não sabe o que é o peito, o que é o dedo dela, o que é o dedo do pé, o que é o... É indiferenciado. E ela está lá. Essa situação, essa indiferenciação ainda coloca a criança no sentido de que ainda não existe um eu propriamente dito, um ego. Ela não fala, eu quero mamar, ela não tem nem fala, né? Ou seja, ela é reduzida às funções biológicas dela. Mas à medida que ela vai vivendo, por exemplo, vamos pegar o instinto de sobrevivência na nutrição, que ele é talvez uma das coisas mais presentes ali. Quando ela sente fome, o corpo reage àquela fome num choro, num mal-estar, ela fica enjoada, não é assim? Aí ela começa a perceber que quando ela chora, aparece a nutrição. Ou seja, um dos primeiros estágios da psique da criança é essa participação mística, que a gente falou agora. Depois ela desenvolve uma coisa que a gente chama de pensamento mágico. Tipo assim, eu chorei e apareceu um leite aí, não sei nem de onde veio. Parece uma mágica. É ou não é? Olha só o poder que eu tenho. Aí começa a inflação. Né? Tá lá. Basta eu dar uma choradinha que aparece alguma coisa que me tira essa dor que eu não sei nem o nome. É mágico ou não é? É mágico. E percebe que a gente passa com situações aqui, né, nessas fases que a gente vai passando, né, de prazer e desprazer, né, dor e gratificação, né, a gente vai passando por isso, né. Quando a criança está lá, tudo equilibradinho lá no ventre da mãe e tal, ela já está recebendo a psique da mãe ali, né. Aí a psique dos pais já está presente ali, ela já está captando. Qual é o cimento do complexo? O que forma o complexo? Lembra? Bacana, aprenderam então. Afetividade. Quando ela sai, o que acontece com ela? Ela tem uma experiência traumática. Ela já sai recebendo um tapa, né? Pá, pra chorar, não é assim? Olha a emoção. Aí a semente do complexo do eu começa. Aí aquele trauma do nascimento ali já vai começar a constelar as coisas para poder formar o ego. Então quando ela é expulsa, ela já sai com o primeiro saco de cimento dela, né? Para poder colar as coisas, né? Com a primeira liga, né? É aquela emoção inicial da expulsão. Por isso que a gente fala o trauma do nascimento. Que eu saio de uma zona extremamente de conforto. Lembra lá do André Luiz, que ele vai explicando como é que nasce? Eles fazem uma hipnose lá com o Segismundo, não é? Aí ele vai recolhendo, aí fala assim para ele: pensa você bebê, criança. Aí ele vai focalizando, mentalizando, aí vão hipnotizando ele e as funções psíquicas dele vão se recolhendo. Ele vai perdendo a consciência, não é assim? Lembra desse romance lá do André Luiz? Aí ele vira um ovoidezinho. Aí colocam ele próximo da psique da mãe, do espírito da mãe. E ali ele já começa a receber essas imantações para poder se conectar ao corpo. Aí imagina assim que você dobrou um origami, agora ele vai ter que se desdobrar, né? Então à medida que o corpo vai se desenvolvendo, aí a gente vai desdobrando esse ego que já está lá latente lá de alguma forma, né? Que é o que foi recolhido. Então essa emoção começa a constelar. E à medida que ela vai recebendo essas frustrações, essas sensações de prazer e desprazer, ela vai bem integrando experiências e essas experiências vão ficando aqui consteladas em torno desse núcleo afetivo inicial. Né? Ou seja, então tem um momento que já não é mais como na barriga. Né? Ela vai precisar chorar para receber a comida. Né? E agora ela vai ter um esfíncter ali também funcionando, porque o leite também vai ter que sair. Na urina, nas fezes, as coisas vão ter que começar a sair. Então ela vai ter que se reconhecer, se experimentar. Isso se dá via mãe. A mãe tem uma importância primordial nisso. Porque o pai está ali presente e tal, ele dá uma parte da psique para o desenvolvimento da criança, mas a mãe dá a alma e dá o corpo. Ela tem que dar a si mesma para a criança nascer.
Lembra que a gente falou assim, ó, quanto mais a biologia se recolhe, alguém precisa suprir essa ausência biológica do instinto. Então a mãe vem com essa presença biológica muito forte para cuidar da criança. E à medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai até os 7 anos, né, que a gente sabe, para concluir a encarnação lá, né? Não é assim? Que está no livro dos Espíritos. Então ela fica sendo regida por esse processo aqui, né? Aí de repente, o mundo da criança, quando ela começa, ela ainda não tem um eu de falar assim, isso é meu, isso sou eu sou fulano de tal, sou ciclano de tal. O mundo dela é todo fabular, né? Todo mágico, é mítico, né? Tem monstro que sai do armário, não é assim? A menina vai, pega uma caneta e usa o microfone e dá leite como se fosse uma criança, imitando a mãe, não é assim? Ou seja, na experiência de observação, que nessa experiência vicária, ela vai se experimentando, né? Então ela vai começando a se separar da mãe, psicamente, para começar a se construir como ego, simbiótico. Então ela vai precisar sair de uma participação mística com a mãe. Simbiótico. Né? Ou seja, esse objeto lá fora não sou eu e eu sou eu. Ou seja, vai precisar desenvolver um eu e um não eu na criança. É muito doido, né? Balança assim a cabeça para ver se você não está dormindo. Dorme não. Então ela fica muito fabular, ela fica muito mágico, o mundo é todo mágico para ela, né? Tudo ela se encanta, né? E é muito emocional, grita muito, chora muito, né? Então ela está nessas fases do desenvolvimento aqui. Então ela sonha com uma bruxa, ela sonha que tem um bicho-papão no armário, né? Ela tem uma linguagem muito simbólica, muito cheia de fábulas na vida da criança. Só que tem uma questão que é fundamental no desenvolvimento da criança, porque essa relação com o pai e com a mãe é uma relação mediúnica. Isso não está na psicologia tradicional, isso está na psicologia espírita. Vamos dizer assim, na psicologia que existe dentro do espiritismo, porque não existe uma psicologia espírita. Vocês já observaram como é que é a relação do mentor para aquele que é guiado? É uma relação muito forte, não é? E ela acaba, com o tempo, o guiado ficando muito parecido com o guia, é ou não é? Mas isso numa relação amadurecida, a gente está falando de uma relação espiritual. Agora, quando eu tenho um guia que é meu pai e minha mãe, que é tão atrasado quanto eu, vai dar problema, não vai? Alguma coisa vai sair ali que vai precisar ser mexida depois, é ou não é? Ou seja, à medida agora, ó, tá vendo como o conhecimento das outras aulas é importante? À medida que a criança vai se desenvolvendo, ela vai desenvolvendo não só o complexo do eu, mas outros complexos aqui no inconsciente que vem da relação familiar, em especial do pai e da mãe. Em especial do pai e da mãe. À medida que a criança passa por essa participação mística, simbiótica com a mãe, chega um momento que ela começa a falar que eu me chamo fulano de tal. Não é assim? Pronto, aí ó, encarnou. O eu aparece lá. Porque até então ela fala em terceira pessoa, né? Ela fala como se ela fosse uma pessoa fora dela. Ela não se reconhece, né? Ela fala, Mateus quer um copo d'água. Ela fala em terceira pessoa. Ela não fala, eu quero um copo d'água, né? Ou seja, não tem um eu ainda. O espírito ali não encarnou de uma vez ainda. Está ainda meio lá, meio cá. Quando surge, né? Quando ela começa a se colocar no mundo falando eu, aí surge o ego. Ela começa a sair parcialmente dessa participação mística com a mãe. Ela vai se separando definitivamente do pai e da mãe. Mas isso é parcialmente, porque a gente pode continuar, inclusive adulto, com a participação mística com a mãe. E a gente vai ver isso aqui. Quando esse eu surge, o pai vai educando a gente, né? Assim, vai, levanta, você tem que escovar os dentes, não é assim? Aí qual a reação oposta a isso? O pai fala, você tem que escovar os dentes para ir para a aula, porque não escovar os dentes é errado. Não é uma relação dual,
sempre tem uma coisa que eu tenho que fazer e uma coisa que eu não posso fazer. É ou não é? A coisa que eu posso fazer fica constelada aqui, ó. Se eu fizer isso, esse homem e essa mulher vão gostar de mim. Se eu fizer o que eles estão dizendo. O que eu não gosto, mas que existe já em mim, potencial, porque o self já está lá, eu vou mandar para cá. Aí vira um complexo. Assim, metaforicamente falando, ou seja, eu vou separando, catando o feijão. O que é feijão fica aqui no ego, o que é pedra eu vou jogando para o inconsciente. É ou não é assim? Ou seja, aquilo vai virando complexo. Vai ficando lá. Porque lá no Livro dos Espíritos ele fala assim, todas as experiências que o Espírito vive ficam registradas no Espírito, é ou não é? Ou seja, não é porque o pai falou que ele não vai registrar outra que não é. E no silêncio do pai a pior situação aparece. E fica também aqui arquivada. Por isso que o pai é tão importante e a mãe é tão importante. Né? Porque como já existe uma psique primitiva aqui, no silêncio do pai e da mãe o primitivo é que vai suprir. Então a criança pode ficar primitiva, tanto que a gente vê, né, crianças que já desde a infância têm um comportamento às vezes até psicopático, né, dependendo da relação do pai e de mãe que tem. Ou seja, eu vou separando o joio e vou criando uma identidade. Então eu tenho que escovar os dentes, o eu não tenho que escovar os dentes, vem para cá. Não posso botar o dedo na tomada, fica aqui, o que eu posso botar o dedo na tomada vem para o inconsciente, porque é proibido, né? Posso bater na minha irmã, vem para cá. O não posso fica aqui. Aí eu vou separando a experiência. Então, o ego é assim, eu posso ser isso e não posso ser isso. Posso ser isso, não posso ser isso. Posso ser isso, não posso ser isso. Ou seja, qual é o discurso do ego? Ou é X ou é Y. É o discurso do ego, né? Esse discurso, mais tarde, ele pode virar um veneno para a gente mais tarde. De alguma forma, por algum motivo, a psique vai procurar alguém para fazer, às vezes, de pai e de mãe. Né? Alguém vai ser uma figura paterna. Alguém vai ser uma figura materna, não necessariamente aquele biológico. E essa pessoa vai ter influência sobre essa psique dessa pessoa, né? Dessa criança. Agora, é óbvio que no inconsciente está vibrando um monte de complexo que liga ao pai que deu a vida, né? Liga lá. Então, a gente não sabe o que ocorre no desdobramento do sono, né? Que a gente não sabe o que ocorre numa relação até mental mesmo, de influência sobre um ou outro. Então, tá ali, a psique vai registrando de alguma forma tudo aquilo. Mas aquele papel, a alma sempre procura, porque são papéis primitivos, é uma forma da alma. Na alma lá dentro já tem uma forma que precisa ser preenchida do pai e da mãe. E o pai e a mãe ligam isso, eles têm a chave para ligar essa fornalha, porque já está lá. Então a alma naturalmente ela vai procurar essas figuras aí, né, para se diferenciar e se formar. Alguém vai fazer às vezes disso. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. O meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos de acidente de carro. Até hoje eu nunca sonhei com meu pai, no sentido de um sonho anímico, dele vir e ter uma relação paterna direta comigo. Eu sempre sonho com um tio meu no lugar de pai. A figura paterna para mim aparece na imagem desse tio, que foi uma pessoa que conviveu muito comigo, que é meu pai. Né? Psicicamente a alma me diz que ele é meu pai. Ou seja, minha alma escolheu ele como pai. Então nos sonhos, quando eu sonho com o complexo paterno, aparece na figura desse tio. Aparece lá. Ou seja, a alma faz isso, é o self que faz, não sou eu que faço. Então o ego vai olhando para essas coisas. À medida que a criança então vai se desenvolvendo, ela vai nesse código aqui, né, que os pais ensinam. Então é muito importante a gente entender essa relação com pai e mãe para essa formação da personalidade, porque a criança vai sair da participação mística, ela vai sair desse mundo de fantasia que ela vive, né, que é um mundo mágico, é um mundo que ela brinca, ela pode ser qualquer papel, né? E ela vai procurando uma identidade ali. Aí chega um momento que ela começa a compensar aquilo ali e ela começa a sair de todo aquele mundo mágico, simbiótico, e ela tenta se separar, ela começa a ficar literal. Já reparou criança como é? Você bota assim, 100 moedas de 1 centavo numa mão e 2 notas de 100 na outra mão. Aí você fala o quê? Qual dinheiro você escolhe? Aí ela fala, eu quero as moedas, porque tem mais, né?
Ela fica literal, né? Aí se o amigo fala assim, deixa de ser burro, ela não sou burro, burro tem 4 patas, eu só tenho 2 pernas. Ela fica literal demais, né? É uma fase extremamente literal. Compensando a psique da integrando. Ela sai de um movimento extremamente mágico, onde tudo era fantasia, que tinha monstros no armário, e de repente tudo para ela é concretão. Ela vai para outro polo. Vê como forma a dualidade da psique, né? Ela sai de uma noite, daqui a pouco ela está na luz da consciência total, né? Tudo é literal. Né? E ela vai experimentando a vida assim. Ela entra nessa literalidade. E quando ela começa a entrar nisso, ela observa as pessoas, nossa, olha o tanto de gente maior do que eu, né? Esse pai é maior do que eu, essa mãe é maior do que eu. Aí surge o tão chamado, nossa, eu sou pequeno, né? Um complexo de inferioridade, né? Porque eu preciso também ser forte, né? Eu preciso também vencer esse mundo, fazer esse crescimento. E ela começa a fazer essa comparação, né, com essas pessoas tão grandes e ela tão pequena e ao mesmo tempo impotente. Tem muita gente que se identifica com isso e vira aquela pessoa inferiorizada, e tem outras pessoas que cerram os dentes e falam, eu não vou ser isso, e vai para a luta. Né? Então, são essas duas formas da gente atuar sobre isso. Só que tem umas que vão para a luta e começam a se achar demais. Aí faz uma compensação excessiva daquilo que estava lá guardado. Então fica também numa díade, né? Ou é pequeno demais ou é grande demais, né? Uma inflação para baixo ou uma inflação para cima. Mas aí a criança vai se separando e o discurso é esse, né? E o ego vai se desintegrando e se separando da mãe com esse discurso. Ou é isso ou é aquilo. Ou é isso ou é aquilo. Ou é isso ou é aquilo. Isso. O que não pode tende a ir para o inconsciente. Vai ficando recalcado, reprimido. Ela vai reprimindo. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes ela se vê com desejo de fazer o que o pai proibiu. Né? Nossa, estou doido para comer aquele biscoito recheado que está lá. Né? Aí vem a voz do pai já, né? Ou complexo paterno. Se você comer o biscoito fora da hora, né, você vai ter que comer um prato de salada em dobro, não é assim? Aí começa... Aí a voz do pai começa a virar um complexo dentro da psique da criança. E que depois se perpetua na psique do adulto. Por isso que a gente fala que a experiência que é mediúnica, porque a gente tem o pai e a mãe, e eles vão aqui, essa díade vai mandar energia para dentro da psique da criança. Parte dela forma o ego e parte forma os complexos. Essa tendência, né, ou seja, vai se criar uma mãe psíquica e um pai psíquico dentro da gente. É o que a gente chama de complexo paterno e complexo materno. Todo mundo tem o seu. Ele é bom ou é ruim? Depende. Olha aí para tua mãe que tu vai ver. Para o pai, né? Ou seja, todos nós temos um núcleo energético dentro de nós que é a representação da mãe e do pai, como a gente experimentou psicologicamente essa mãe e esse pai. E ele se separa do ego ou ele forma o ego, parte disso. Né? O que é idealizado, faça isso, meu filho, é bom para você, estude isso. Aquele que faz com que você seja aceito por esse pai tem uma tendência a formar mais essa personalidade central. E o que é mais rejeitado vai ficando reprimido lá para o ego. E nessa situação, essa influência é energética. O filho capta a psique dos pais. Então, muitas vezes, quando você vê casos de adoecimento da criança, essa criança pode estar refletindo um conflito do casal. Aí uma criança novinha lá já fala que é obsessão. Aí do nada ela começa a sonhar com sexo, com orgia, com não sei o que, e não sabe nem o que é aquilo. Ela pode estar refletindo a psique dos pais naquela situação. Porque a criança é médium dos pais. E se o espírito dos pais está mandando isso para ela, ela vai receber. Ah, mas eu nunca falei isso com ela. E quem precisa? O seu inconsciente fala por você. É uma relação que é energética, não é uma relação verbal. Percebe? Então, muitas vezes, a criança às vezes chega no consultório com um problema que está refletindo os pais. Está lá. Então, ela passa a ter sonhos que refletem o conflito familiar. Ela passa a captar, ela é um vetor da alma dos pais. E tudo isso vai virando complexo. Ou seja, então vai se formando esses núcleos de energia aqui, né? Eu tenho 2 sobrinhos, né? Que moram em outro estado, eu gosto muito deles, assim, eles são muito... tem uma relação com eles de tio como se fosse de pai, né? Eles são muito legais, assim, de vez em quando eles estão de férias, eles moram no interior, eles vão para minha casa.
Então, quando eles vêm para cá, a mãe deles e o pai deles é muito austero, eles são espíritos, eles são bem disciplinados, são pais muito presentes, tanto afetivamente quanto disciplinarmente, em todos os sentidos eles são muito presentes. E você vê nitidamente a diferença entre eles. O mais velho, ele é totalmente o discurso da mãe. Eles falam assim, ó, vocês não podem ver filme de violência, aí eu sou o tio que estraga, né? Aí eles vêm pra cá, bora ver Vingadores, né? Aí o que é mais velho fala assim, não pode, porque minha mãe não deixa. Olha o discurso da mãe, ativa na hora o complexo materno. Ele fala exatamente igual à mãe. Aí o outro fala, não, vamos ver, esse já é reativo ao complexo da mãe. Um está identificado, o outro está lutando contra a mãe. Aí eu faço esse convite, ele fala, não, bora ver, aí já fala baixinho, né? Não, vamos ver e tal, não vamos contar para minha mãe e tal, e não sei o quê. Não pode tomar refrigerante, tal. Então, um é mais um herói, aventureiro e tal. E o outro está mais identificado com a mãe. Você vê nitidamente o comportamento dele, ou seja, ele ainda está o mais velho está numa participação mística com a mãe, que é natural, porque é da idade dele, né? Mas o pai e a mãe é sempre referência, o outro está mais se separando da mãe de uma outra dinâmica, né? Ele vai num sentido mais aventureiro, mais que a gente chama mais heróico mesmo, de contra a voz dessa mãe, né? Ele burla a lei, né? A lei materna. Então ele vai se separando daquilo. Então um convite sou perfeitamente egocintônico, bora lá e tal. E o outro já fala assim, não, você é doido, se sente mal, se sente culpado. Ou seja, se eu sentar os dois aqui e pedir para cada um descrever a mãe, cada um vai falar de uma mãe que não parece ser a mesma mãe. É a mãe psíquica de cada um. Se você colocar 10 irmãos, cada um vai descrever a mãe diferente, porque ele está falando do quê? Da mãe psíquica. Tem 8 irmãos. Como é que é a tua mãe? Ah, minha mãe é carinhosa, me dava atenção. Ah, minha mãe não estava nem aí para mim. E tal, brigava muito com ela e ttt. É ou não é assim? Isso é reflexo do grau de maturidade de cada... Não, isso faz parte do processo de formação do ego e como eu experimento minha mãe. Até a fase, né, da idade que eu nasci. Imagina assim, uma família que igual era antigamente, com 11 irmãos, ou 20 irmãos, 20 filhos. Essa mãe vai dar conta? Claro que não vai, né? Alguém vai ter que ser pai desse menino, que os mais novos é o irmão que cuida, ou não é? Ou seja, o próprio irmão tem uma figura paterna para aquele outro irmão, né? Então ele experimenta aquela mãe, né, de maneira mais distante. Até o posicionamento, né? Você vê que esse, nos sobrinhos, é o filho do meio, né? Ele não é nem o primeiro, nossa, o primeiro filho, né? Aí, nossa, segundo filho, né? Lá vem de novo. Aí tem a última, a terceira, né? Nossa, esse vai fechar, é o último filho e tal. Então, do meio sempre recebe uma psique também diferente. Como os da ponta também recebem uma psique diferente. Cada filho tem um significado para o pai. E se for menina, tem uma projeção que eu faço em cima dessa criança diferente. Ou seja, cada filho recebe uma parte desse mentor paterno-materno diferente. E isso vai afetar na formação do ego. Então a gente vai recebendo esse processo dos pais e esse ego vai se diferenciando. Até que chega um momento que a gente sai dessa literalidade, né, desse dinheiro, dessa coisa, né, isso aqui é preto, isso é branco, ela fica muito literal, e a gente vai desenvolvendo uma capacidade simbólica, né, a gente vai ficando simbólico. É tanto que qual é a primeira experiência feminina do filho homem, né? É a imagem da mãe. E ele precisa se separar dela. Essa mãe depois ela vai ser deslocada para a namorada, para a professora. A energia da mãe começa a se realizar simbolicamente em outras relações que vão levar ele para o mundo. Esse amor à mãe, esse apego inicial, a criança passa por essa participação mística, depois que ela sai dessa participação mística, ela fica muito apegada, né? Ela pega, tudo é eu, quando eu surge, né? É meu. Aí o ego começa a querer engolir o mundo, isso é meu, esse brinquedo é meu, isso sou eu, é meu, esse doce é meu, tudo é para ela, né? A partir dali, ela vai se desliteralizando, ela vai ficando menos literal e ela vai começando a ficar mais simbólica, que é um ambiente mais propício para o self começar a se manifestar. Porque o self se manifesta no ego através de imagens simbólicas. Não é que o self não está se manifestando ali, ele está desde o início. Só que no início ele se manifesta no biológico. E à medida que eu vou criando a capacidade de fantasiar, de gerar imagens,
ele vai ficando no meu campo simbólico. Eu vou conseguindo imaginar mais as minhas experiências psíquicas. Então eu vou me separando, né? A consciência vai se separando. Até que eu chego, por exemplo, na adolescência. Então eu já tenho ali uma personalidade que já está chegando à formação, eu já tenho um corpo que está se desenvolvendo, a mãe agora está sendo experimentada simbolicamente em outras áreas da vida, como, por exemplo, o pai na própria figura de Deus, que eu vou escolher uma religião, a mãe na própria religião, ou seja, eu vou ficando simbólico. Observa o dependente químico. Qual é o Deus do dependente químico? A droga. Ou seja, não é um Deus muito literal e primitivo, concreto, químico, tá ali, é uma coisa que eu pego, é um Deus que eu posso pegar. À medida que ele vai fazendo esse processo de separação desse Deus que ele adora, ele tem uma tendência, por exemplo, a às vezes buscar uma religião que ele fica dependente agora simbolicamente desse Deus. Aí ele larga a droga e agora ele começa a pregar com um certo fanatismo determinada religião, ou é ou não é? Aí ele fica viciado na imagem de Deus, ou seja, ele ficou simbólico. Ou seja, a psique dele está mais próxima do adulto ou da criança? Da criança, ele está mais próximo do início. Ou seja, agora que ele está conseguindo fazer uma simbolização desse complexo. Que ele jogava na droga. E agora ele está jogando numa religião, que normalmente a gente já faz aqui nessa condição. Então, à medida que a criança vai saindo, vai se desenvolvendo, ela vai se separando e ela vai falando esse eu. Quando chega na adolescência, a criança já ainda está nessa participação mística com a mãe ou o adolescente, aí ele começa a buscar uma referência, a projetar esse pai e essa mãe para o mundo, para fora. Então ele vai na banda de rock, ele vai... Só que você já parou para observar que tem assim, por exemplo, entre os adolescentes tem uma moda, aí todo mundo tem que ter aquele negócio. Todo mundo curte as mesmas coisas, é ou não é? E quando a gente não tem isso, parece que a gente fica excluído, é ou não é? Aquela roupa que todo mundo tem, a música que todo mundo escuta. Ou seja, a consciência no adolescente é a consciência coletiva, ele ainda não tem identidade formada, né? Ele chega no colégio, se todo mundo tem a pulseira amarela, ele também tem que ter. Ou seja, ele está diluído na multidão, né? Ele não tem identidade. Ele não fala, não gostei, não vou usar. Alguns falam, outros não. Mas quando não consegue se enquadrar nesse coletivo, ele sofre. Ele fica preso a essa consciência coletiva. Ou seja, ainda está ali, o pai e a mãe ainda está sendo projetado naquelas relações. A identidade ainda não está totalmente formada. Aí chega um momento, imagina assim, que é um périplo do Sol, né? Ele começa aqui na Lua, aí chega na madrugada, né? O ego está na madrugada, ele nasce e o Sol está a todo vapor, né? No início da manhã. Aí depois ele chega no meio-dia, que é o meio da vida. E depois os raios começam a se recolher para a morte. Essa é a jornada do ego, desse ego encarnado. Então ele começa aqui no nascimento, vai expandir os raios do sol, e no pico ele vai construir a identidade no meio-dia. Então ele vai vivendo orientado por esses complexos internos aqui, nessas vozes da mãe e do pai, as coisas que ele deveria fazer e não deveria fazer, ele vai seguir por esse código. Agora, o pai e a mãe já não estão mais presentes fisicamente como era tanto, mas estão presentes psiquicamente nos complexos paterno e materno aqui dentro. Que ele continua ouvindo a lei do pai e da mãe dentro da psique dele. Ou seja, ele vai baseado na educação que recebeu, no que devia fazer uma coisa ou outra, nesse certo e no errado. Aí ele vai, no caso do homem, projeta as imagens femininas dele na esposa, e inconscientemente o espírito escolhe a esposa e ele casa com o inconsciente materno dele. E ali começa o drama, porque quando a gente está, de alguma forma, na nossa jornada, qual é o nosso objetivo de vida? É nascer, se separar do pai e da mãe, criar a própria identidade, casar, ter filho, arrumar um emprego, arrumar uma carreira, a energia está toda para fora. A energia está toda para realizar, é ou não é? Está toda para fora. Aí, de repente, você casa, tem filho, vira aquele cara bem-sucedido, ou chega onde você queria, aí começa o raio a se recolher. Aí a gente faz a chamada crise da meia-idade.
Aí é a hora que a energia começa a vir para dentro. E eu vou ter que olhar mais uma vez para o pai e para a mãe para concluir a separação. Para finalmente eu construir a minha identidade final de me separar disso. Só que eu chego lá baseado nesse código aqui, de uma coisa ou outra. E isso, né, eu até dei o exemplo, né? Você tem aquela mãe lá, treinadora, vai, não desiste, lembra que eu falei? Aí você vai fazendo e tal, realiza tudo isso e não para. A mãe dentro de você não se cala. Aí nesse momento você faz a crise. Nossa, por que eu vivo procurando tanta coisa? Não quieto. Eu estou até abandonando minha função de pai de tanto curso superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, que eu não paro de fazer. Aí começa a ficar estressado, cansado, aí vai fazendo uma crise. Aí você chega, a conta está cheia, você está com todos os diplomas do mundo e está deprimido. Está sem sentido. Porque o complexo materno está constelado, ativado, ou paterno com essa. Aí você vai precisar olhar, ou seja, você está vivendo a sua vida ou você está vivendo a voz da mãe ainda? A voz da mãe. Essa voz da mãe te guiou até um momento. Quando chegou no meio-dia, essa mãe precisava se calar. E ela não se calou. Ou seja, nós ainda estamos ligados a essa figura de uma forma muito inconsciente. E agora você vai precisar fazer novas escolhas. E a mãe dizia assim, ó, só pode ser X, você tem que fazer 20 faculdades, vai que você vai conseguir. Né? Ou é isso, ou o Y é errado, não dá para parar. Então, a opção de parar não existe para você joga ela para o inconsciente. Então, está sempre buscando, preso naquela voz. Aí chega um momento que você vai ter que encarar isso. Né? Você faz uma crise para dizer, nossa, e agora que eu parei, o que eu vou fazer? Você se sente perdido, sem referencial, você faz uma crise. E é nesse momento que você vai começar a se desidentificar, de não viver como esse sobrinho que falava igual a mãe, que você vai dar espaço para esse self se manifestar aqui dentro, com 40 anos. Que aí não é que ele não já se manifestava, tanto que ele se manifestava que ele fez você fazer a crise, a tua relação com ele. Então, nesse momento que você faz essa crise aí na meia-idade, esse ego vai fazer a obra final, que é fazer essa identidade final de separação de esse joio é meu e esse não é. Esse não é. Aí você vai mudar o discurso, que esse é o discurso da doença, e você vai começar a ter que pensar assim, ó. Eu posso ser uma coisa e também posso ser outra. Ou seja, eu posso fazer 20 cursos, mas também posso parar. Esse aqui é o discurso das nossas neuroses. Né? É o discurso da neurose, que é uma coisa, é uma imagem ou outra imagem. Como eu só posso ser feliz se eu tiver um corpo bem torneado na academia. Se eu não tiver isso, ou seja, ou é isso, ou é o fracasso da minha vida. Então isso eu não quero. Só vale isso. Ou seja, o ego fica com uma mensagem só. E toda vez que ele não dá espaço para que outras mensagens circulem ali naquele ego, ele perde a identidade, porque parte da outra identidade dele vai ficar alienada. E a energia não circula aqui. A energia fica travada, ele bloqueia. E isso aqui vai ficando inflamado. Vai crescendo. Ou seja, para ele só pode ser uma coisa ou outra. Então ele adoece. Se ele começa a pensar que ele pode ser uma coisa e outra, ele ganha em identidade. E a energia volta a circular. Aí começa a fazer um processo de realização espiritual. E à medida que o ego começa a se relacionar com esse complexo de maneira consciente e ativa, aí ele começa a finalizar a obra da identidade. Que isso aqui foi a minha história e que está me influenciando, e eu preciso parar de fazer isso, ou fazer isso na hora certa, e agora definir para onde que eu vou levar a minha vida sem tanta influência desse discurso do pai, da mãe, ou esse discurso da sociedade que fala no meu ouvido. Tá todo mundo usando, querendo ser palestrante.
Tá, mas será que isso tem alguma coisa a ver comigo? Olha só, né? Aí você começa a tomar suas decisões, né? Será que isso realmente tem a ver comigo? Todo mundo faz concurso, né? Todo mundo busca um pai simbólico no concurso, porque quer segurança, o salário, aí entra no concurso e adoece. Os consultórios estão cheios de gente dos melhores órgãos públicos aí, que estudaram, chega lá, não se realizou, porque está na consciência coletiva. Tem um pai coletivo projetado lá. Aí a pessoa faz não o que o self está buscando, mas ela está buscando aquela segurança inconsciente de alguma coisa. Ela está baseada nisso e não nisso. E chega lá, adoece. Aí quando ela faz a crise, agora ela vai precisar ressignificar a experiência do emprego. Aí ela, e agora que eu estou aqui, eu não gosto desse lugar, o que eu vou fazer com isso? Se eu sair, inclusive, vão me criticar. Como você é louco de largar um concurso? É ou não é? Morre lá. Adoece, mas morre. No final você usa aí para pagar o tratamento. É ou não é? É desse jeito. Eu sei que é, eu escuto isso. Eu só tenho essa saída. Você vê que não tem criatividade. Tem um medo, né? E é óbvio que a vida é difícil. Você não vai ficar lá, não, o self está dizendo, eu vou pular sem emprego na vida. É óbvio que não. Isso tem que ter uma reflexão, que até isso precisa de um amadurecimento. Mas será que todas as pessoas vão encontrar a sua realização, por exemplo, no concurso público? Não. Se você olhar para a imagem do grande Estado, é um grande pai, que protege, que cuida, né? Ele dá o salário, que não falha, ou seja, ele é o provedor. Mas é um pai coletivo, não é um pai pessoal. É um pai mais primitivo. E toda relação com coisas primitivas, ela vai castigando a gente, né? Se não for o nosso lugar. Tem gente que se dá bem, tem gente que não dá. Então, chega a hora que no momento dessa crise, que eu cheguei nesse momento, como os raios do sol começam a se recolher para a morte, é um momento decisivo de eu encontrar a minha identidade. Eu vou ter que me diferenciar desses complexos que ficam buzinando no meu ouvido, que é um coral de vozes, né? Seja médico, seja isso, seja aquilo, namore fulano assim, namore cicrano assim. Se eu fizer isso, minha mãe não vai gostar. Se eu fizer isso, meu pai não vai gostar. Tem que fazer tal curso, não posso sair desse emprego. Então o ego vai ouvindo isso e só olha para frente, ele não olha para trás. Quem é que está falando aqui comigo? Ele não olha, é inconsciente. E então vira um destino. Eu não posso sair desse emprego. Eu não posso sair disso aqui. Ela não tem reflexão. Ou seja, ela continua presa nas relações da infância, sem saída e sem opção. Enquanto ela está fazendo o que as vozes que estão no inconsciente dela estão dizendo, ela não está com identidade. Ou seja, existem pessoas velhas que psicologicamente não nasceram ainda. Que o ego precisa nascer ainda. Precisa ser parido. Esse é o nosso drama. A gente vai caminhar nessa separação. E à medida que esses raios vão se recolhendo para a direção da morte, o self quer se realizar, ele quer cumprir a missão, programa reencarnatório. E às vezes não é lá no concurso. E às vezes não é lá no centro, é na Umbanda. Às vezes não é no espiritismo. E a pessoa, não, eu tenho que viver lá, eu tenho que ficar aqui. Ela não cria identidade. Ela vai pelas vozes de fora da sociedade e as vozes do inconsciente familiar. Enquanto isso, ela não está vivendo ela mesma, ela está vivendo o que disseram que ela tinha que viver. Ou seja, ela está indiferenciada, ela está sem personalidade. À medida que o ego começa a falar, nossa, que pensamento é esse? Que sonho é esse? Por que eu faço isso? Né? Por que eu me sinto assim? Por que quando o fulano me coloca na cabeceira da mesa na mediúnica, eu me sinto bem e tal, e quando ele me coloca lá na ponta, eu me sinto rejeitado? Parece ter uma criança aqui dentro de mim que me visita aqui. Aí você começa a se relacionar. Se você não olha para esse sentimento, você chega em casa, pô, esse dirigente é meio chato, né? Já coloca a culpa nele. E você está lá, preso no sentimento da criança. Você fala, nossa, por que eu estou me sentindo desse jeito? Pronto, aí você começou a olhar para o complexo. O ego começou a se fortalecer, porque embora essa criança seja uma criança que tem um sentimento de abandono, que é atenção, ela é energia. É energia.
Porque até para ela poder reclamar para você que ela não está tendo atenção, ela precisa de energia. E se você conversa com ela, essa energia vai vir para o ego. E você vai ampliar a área da consciência. E vai começar a construir a identidade. Quando eu não olho para isso, isso vira um destino. Essas coisas vão me guiando, escolhendo por mim. Não é o eu que escolhe. É tanto que a Joana fala assim, somente o ser consciente tem livre-arbítrio. Consciente disso aqui. Porque quando eu não tenho consciência das subpersonalidades que eu carrego em mim, elas escolhem por mim. Elas escolhem a esposa, a namorada, a relação com o filho, a separação. Vira um Deus que trama pela minha vida no meu inconsciente. Aí você vai sendo regido sem identidade e morre assim. Por isso que a Joana coloca tudo isso aqui de maneira tão importante, para que a gente possa construir identidade. A mãe psíquica está ditando a vida da pessoa, o pai psíquico ainda está fazendo isso. E quando a gente chega nessa idade madura, é a hora da gente olhar para dentro, porque tudo para fora já foi realizado, ou deveria ter sido. Então, quando a energia volta, aí agora, pronto, e agora? O que é que eu vou fazer? A libido se recolhe. Então, está na hora de olhar para os complexos. Aí eu vou fazer uma série de crises, uma série de problemas, de alguma forma, para eu começar a me encarar e começar a fazer a obra-prima do final da encarnação. Porque, vou dar um exemplo. Estava lá na cafeteria e tal, eu tinha acabado de sair do atendimento, sentei e estava tomando um café. Eu estou com 38 agora, vou fazer 39. Aí eu, meu Deus, cheguei na metade da minha vida, vou morrer. E foi do nada, assim. Pronto, a crise aí. Caramba, agora eu já estou na descida. Né? Eu estou na descida. Pronto, é a crise, né? Aí fiquei uma semana naquilo, né? Meu Deus, aí você vai se conectando, tem alguma coisa ali. E a alma é assim. Você vai começando a fazer esse processo. Acabou, já subiu o que tinha que subir, agora é começar a descer. E você vai fazendo essas crises, aí você começa a olhar, você repensa, você volta no seu passado. O que eu fiz? Eu estou com 40 anos, o que eu realizei? Aí começa. Aí você começa a olhar, meu Deus, o que eu escolhi? Eu nem gosto desse emprego, que danado que me trouxe aqui, percebe? Aí eu começo a me separar. Aí falo, não, acho que eu vou dar uma virada aí, vou procurar outra coisa. Só que tem gente, por exemplo, com 40 anos, 50 anos, que está na casa dos pais. Não casou, o pai sustenta, não conseguiu arrumar um emprego, está num processo regressivo. E ainda briga, né? Ainda acha com direito. Cheguei em casa, ele estava assistindo TV. Com que direito? Ai, mas você que está na casa dele, o que você está fazendo lá? Né? Você tinha que estar na sua casa. Fica bravo porque o dono da casa está curtindo a casa dele, né? Ou seja, ó a fase, é meu, o brinquedo é meu, ó o discurso, ó a criança na boca do adulto. Né? Pô, ele não quis me emprestar o carro, né? Não me deu dinheiro para eu botar a gasolina com 40 anos, ó a criança. Parece que incorpora um espírito. E é o complexo que toma. Ou seja, essa pessoa ainda não tem identidade. Ela não saiu da infância psíquica, o ego não está formado. E à medida que ela vai fazendo esse processo de separação, olhando para essas vozes dentro dela, esse ego vai ganhando em identidade. E é o self que vai reger, o espírito, a totalidade espiritual vai reger isso. E então, esse ego vai começar a se colocar à disposição do self, e não mais do pai e da mãe, que é um pedaço do self, e regido pela totalidade, ele vai realizar a totalidade, não um pedaço da totalidade, que é o pai e a mãe lá dentro. Tá entendendo? Se eu continuo cumprindo o mandamento paterno e materno o tempo inteiro, por isso que tem lá no Evangelho, abandonar. Aí você fala, como que Jesus falou um troço desse? Eu vou abandonar meu pai e minha mãe, eles velhos, cansados, sem dinheiro lá, fizeram tudo para mim. Não é abandonar literalmente, é abandonar psiquicamente. Se separa da mãe, do pai, abandona as ideias do pai e da mãe e vai viver agora a tua identidade. Imagina uma criança lá que, por exemplo, ela joga futebol, aí ela foi jogar o campeonato, perdeu, né? Aí ela, eu perdi, eu queria o troféu, aí começa a chorar, eu queria e tal, aí o pai tá ali do lado. Qual é a saída para esse pai? Alguns pais fazem assim, não chora não, eu vou comprar um troféu só para você.
Você vai ganhar, ainda vai ganhar sozinho, é ou não é? Aí vai dar o troféu para a criança. Aí tem um outro tipo de pai que faz assim, meu filho, ó a voz da força, né? Quase um Deus, né? Meu filho, chora, eu sei, você está decepcionado e tal. Mas na próxima, você tenta de novo. Tem calma, vai vir outros campeonatos ano que vem, espera, você vai conseguir e tal. Ou seus outros amigos também perderam. Né? Você não perdeu sozinho. Olha, essa voz é de suporte. E a emoção sai. E ele vai contendo a frustração. É, pai, perdi mesmo, vem cá. Aí dá um colo, dá um afago. Olha o complexo paterno que está sendo criado ali. Quando esse cara enfrentar uma dificuldade na vida, ele vai ouvir esse suporte na cabeça dele. Que vai sair também na voz de... Não, tá difícil, mas eu sei, outras pessoas também têm um trabalho difícil. Eu não posso ficar nessa autopiedade, todo mundo passa por isso. Vamos lá. Olha a voz do pai. É esse pai aqui. Esse vai encontrar a voz do... Não consegui, então eu vou roubar. Porque eu não suporto frustração. Eu tenho que ganhar sempre. Eu tenho que gozar sempre. Eu preciso de alguém que me dê o troféu, eu não aceito perder. Ou a voz da outra versão do pai. Ou seja, fica uma criança e ao mesmo tempo tem aquele assim, né? Tem outro tipo de pai que fala assim, cala a boca, menina, para de chorar, parece que não sabe perder. Aí olha como é que ele lida com a emoção da criança, né? Fala assim, para de chorar, homem não chora. Tipo assim, engole, teu sentimento não tem valor nenhum aqui, para de chorar. Esse daqui reprime, né? É o pai repressor. Esse daqui faz a contenção. Tipo assim, você chora, mas chora nesse círculo aqui. Não passa dele. Que esse círculo é um círculo de conforto, de segurança. Esse aqui faz assim, não, vamos sair do círculo, faz o que você quiser. É livre, sem limite e tal. Um reprime, o outro não tem repressão nenhuma e o outro é o suporte. Então cada um vai moldar um complexo paterno que mais tarde vai ser projetado. Essa criança aqui, ó, ela vai ficar procurando um limite. É um adulto que vai ficar procurando um limite. Aí ele chega no consultório e fala assim, nossa, que música é essa que você botou? Que cadeira horrível, por que você não bota isso? Aí ele já está lá na tua agenda, organizando tua agenda. Não tem limite, tem limite. É essa a figura, né? Ou seja, não é reprimir e nem deixar, é conter. A criança precisa dessa contenção, ela precisa se expressar com educação, né? É valorizar as emoções, porque a vida é muito mais desenvolver uma capacidade de se suportar do que gozar. E à medida que esse pai, desse molde, faz isso, esse eu vai levar isso a todo instante. Ele vai ficar com essa capacidade de suportar a vida que a vida exige, né? Ou seja, ele vai acabar se desenvolvendo de uma maneira saudável. Quando ele se frustra, ele tem uma altíssima tolerância à frustração. Talvez ele não deprima, em alguns casos, que as pessoas normalmente, que esse aqui deprimiria fácil. E esse aqui também deprimiria fácil, porque não pode chorar, não pode conter, né? Ou seja, esse pai aqui, ele fala assim, ó, você pode perder e ganhar. E cada um vai ter uma causa. Ele dá a oportunidade de ter as duas experiências. Esse fala que não, você só pode ganhar. Se for o outro lado, eu não aceito. Ou seja, fica só um lado. E esse fala aqui, ó, para de chorar. Você só pode engolir suas emoções. Só pode um lado. Ou seja, a voz do pai leva para uma unilateralidade. Um pai fala, não, pode isso e pode isso. Numa hora você vai reagir assim, na outra hora você vai reagir assim. Se for sofrimento, eu vou te dar uma força. Se for alegria, eu vou te dar os parabéns e você segue em frente. Percebe? Ou seja, nesse pai a energia circula e o ego ganha com isso. Nesse a energia bloqueia e nada entra aqui.
O outro pode tudo. O ego não tem limite. Não, eu vou para lá, vou para cá. Ela fica procurando um limite. Isso mais tarde reflete no uso de droga, vai se refletir nas contravenções penais, de criança sem limite, faz o que quer, na psicopatia, na depressão, numa série de coisas. É aquela, por exemplo, aquela mãe que você vai falar com ela às vezes assim, você é criança, aí vai falar com ela, aí você fala, ah mãe, não sei o que, estou passando tal problema, mas eu sofro muito mais do que você. Aí ela vai falar do sofrimento dela para você. A pessoa que tinha que dar o apoio está jogando problema para cima de você. O que ela está falando para você? Ela desmerece o teu e fala que o sofrimento dela é mais importante. Aí pronto. Aí o negócio vai desorganizando. Ou seja, não é uma mãe suportiva. É uma mãe que não consegue fazer uma função continente. É como se fosse um copo furado. Eu derramo a minha água de alma lá e o copo fura. Ela não dá conta. Ela não dá conta dela mesma, como que ela vai dar conta da maternidade? Percebe? E por isso que a gente trabalhar, como que eu posso ser um bom pai e uma boa mãe? Eu preciso me trabalhar. Preciso me conhecer e trabalhar isso, porque tudo vai sair na relação mediúnica com a criança. Para fechar, o que é o ego? É um complexo. O que é o eu? É um complexo. O eu é um complexo que ocupa o centro da consciência e que constela as experiências em torno dele à medida que ele vai vivendo. E quanto mais ele vai, é como se ele fosse fazendo esse movimento, ele nasce dentro do inconsciente. Ou seja, é indiferenciado. Ele, o inconsciente, não sabe o que ele é. À medida que ele vai vivendo, ele vai se diferenciando, ele vai saindo de dentro do inconsciente. Até que ele faz a separação final e forma o que alguns autores chamam de eixo ego-self. Fica uma personalidade bem separada, bem consolidada, bem construída. Essa daqui, ó, ela está mais próximo do inconsciente, então ela escuta muito voz de pai, mãe, dá muita importância. Esse daqui não sabe nem a diferença. Tá lá, ele, a mãe, o pai é uma coisa só. Esse aqui, ele já olha para cá e olha para cá, né? Ele fala, calma aí, o que é que tem de bom aqui, o que é que tem de bom para lá? Ele olha para todos os lados, ele está separado. Então, esse tipo de ego, o self se manifesta muito bem por ele. Aí, esse aqui é o processo de individuação nesse processo aqui. Que é o quê? É a realização da totalidade espiritual. Esse ego está pronto para ser regido pelo Deus interno. Esse aqui não, porque ele nem saiu, ele está lá ainda, ele está imerso. Ele está lá, mergulhado, ele não tem identidade. Quando eu construo identidade, eu falo, fala aí, self, e agora? O que é que eu tenho que fazer? Aí ele vai regendo. Aí você vai fazendo as crises e vai trabalhando, construindo identidade. Ele se mantém ligado, ele faz um eixo. Isso aqui, eu sou um complexo, né, criado pela minha totalidade, e eu olho para a minha totalidade que me rege. Eu estou bem separado dela. Quando eu não consigo fazer isso, né, essa separação, que é essa separação final, por exemplo, aqui em cada linha dessa eu tenho um complexo que fica igual uma âncora, que me deixa ainda com um pé lá no inconsciente e outro aqui. Então eu não consigo ir, né? Essas imagens dos complexos não me deixam criar identidade, eu não consigo emergir dele. Eu fico preso em imagens parciais, não é a imagem da totalidade. São núcleos, né, de complexos nos quais eu me identifico com ele. Aqui não, eu me separei, eu escuto tudo isso sem romper, porque não necessariamente essas coisas são ruins. Eu escuto a voz do pai, da mãe, da família, da sociedade, me adapto a isso, mas dentro de tudo isso que é coletivo, eu coloco minhas tintas. Tem gente que está no inconsciente coletivo, está sem identidade, ainda está lá nessa camada da alma. Quando esse eu começa a surgir, aí ele vai colocando os conteúdos pessoais. Quanto mais ele vai colocando conteúdo pessoal, mais ele se diferencia. E continua se relacionando. Se esse ego rompe, ele adoece. Ele esquizofreniza, ele deprime, acontece alguma coisa. Toda vez que eu rompo com a totalidade, eu adoeço. Né? Ou seja, eu preciso sempre manter em conexão com a essência. Se eu sair é mesmo assim, é como se você tivesse tido a certeza de Deus a vida inteira e de repente, não, sou ateu. Rompi com a essência divina. Aí você, não, eu que escolho tudo, não tem Deus, vou viver tudo. Essa alma vai sofrer um impacto. É a mesma relação do ego com o self. O self é Deus. O ego é esse eu consciente. Eu não posso romper com ele. Né? Ele que dita o meu processo evolutivo. Se o ego ficar solto, aí já era. Ele vai escolher baseado
Ele é um complexo, né? A escolha dele é sempre parcial. A visão dele é reduzida. Né? O self é atemporal, ele consegue saber para onde eu tenho que ir. Daqui a 70 encarnações, o self já está me preparando para isso. Quando a criança nasce, nos sonhos dela, você já vê o que ela vai ser. Porque está lá, não é uma tábula rasa. O self já diz o que ela vai ter que realizar. Você tem o eu aqui. À medida que você vai se conscientizando, esse eu vai crescendo. Vai chegar uma hora que ele vai confundir com o self e vai virar Cristo. Só que para isso eu tenho que fazer isso, né? Eu tenho que me separar para ficar espelho. Então a pessoa que faz o eixo ego-self é um ego bem estruturado, forte, que está em plena sintonia com esse self e que está realizando o que esse self está pedindo para dizer. Então a vida dela tende a ser uma vida que vai acontecer crises, mas ela vai ter uma tendência à saúde psíquica. Ela vai tender a andar nas linhas energéticas da natureza, que é o self, é o Deus. Então Deus pede, ela faz, tá bom, eu vou abrir mão desse meu desejo egóico, tipo assim, eu não vou, sei lá, fazer medicina, porque minha mãe mandou, e vou ver o que o self está falando. Né? Minha mãe falou e tal, não, você vai ser médico, um médico bem sucedido e tal, e essa voz é a voz da mãe. Mas calma aí, minha mãe disse isso, o que eu quero? Aí eu começo a me separar. Aí o ego começa a se consolidar. Ou seja, para fechar, por isso que a gente chama de complexo do eu, porque o eu é um complexo. E ele é um complexo especial porque ele é o centro da área da consciência, que os outros complexos estão no inconsciente. Os outros complexos visitam a área da consciência. Quando eu não olho para eles, esse fenômeno da visita da relação desse eu com esse complexo fica inconsciente. Quando eu recebo uma visita, a visita entra na minha casa, eu incorporo esse espírito e nem vejo. Ou seja, na área da consciência ocorrem fenômenos inconscientes que afetam a minha identidade.